Olá, vamos continuar? Estamos lendo o livro Kafka e a Boneca Viajante, de Jordi Sierra e Fabra, editora Martins Fontes. Hoje vamos ler os dois últimos itens do segundo capítulo. Naquela manhã, Elsie chegou pelo menos 2 minutos antes do combinado. Não teve importância, porque fazia pelo menos 10 que ele estava lá, no mesmo banco, à sombra, esperando impaciente, enquanto as outras pessoas perseguiam o tímido sol que brincava de esconde-esconde com as nuvens que semeavam de maus presságios o céu. No dia anterior, ela havia chegado séria, ansiosa. Agora, justamente o contrário, sorria. Interrompeu sua corrida através do parque e repetiu um dos gestos mais característicos de sua jovem personalidade. Fixar nos olhos dele aqueles seus olhos firmes e dotados de uma intensidade especial. Olhos livres de qualquer contaminação, limpos e puros. Tem carta hoje? Tem. Seu olhar se iluminou mais ainda. De onde é? De Paris. Paris! Repetiu com um prazer sublime, uma espécie de canto. Você sabe onde fica Paris? Claro, na França. Meus pais estiveram lá. Tem uma torre muito alta, de ferro. Já estava sentada ao lado dele, esperando. Franz Kafka tirou do bolso do casaco a segunda carta de Brígida. Também desta vez não faltava o menor detalhe. O selo era francês e foi descolado de um envelope postado na França. Com a mesma letra clara e bonita, lia-se o nome do destinatário. Senhor Carteiro de Bonecas, esta carta é para Elsie. Elsie virou-a. Champs-Élysées, Paris, ela leu. Que sorte sua boneca pensar tanto em você e escrever, observou Franz Kafka. Brígida é uma boneca muito boa. É sim. Elsie abriu o envelope e tirou as 2 folhas de papel. 2. O secreto autor do texto sorriu para si mesmo. A verdade é que agora se sentia à vontade. A pena voara com muito mais liberdade e as palavras tinham se encadeado como uma longa trança de emoções e sentimentos. Brígida estava dentro de sua cabeça. O senhor pode ler para mim? Claro. Nenhuma pergunta comprometedora sobre a espantosa rapidez com que as cartas chegavam de qualquer lugar até Berlim. Nenhuma dúvida nem questionamento. Pelo menos essa era a parte do encanto infantil mais bem aproveitada pelos adultos, a credulidade. Bastava ser convincente. Querida Elsie, tinha pensado muito bem sobre a melhor forma de começar a carta e estava certo de que aquela era a mais adequada. Você sabia que o céu de Paris é da cor de seus olhos quando você sorri? E que as nuvens são como os pêssegos que se formam no seu rosto? Pois é assim mesmo. Estou em Paris. Acredita? Nesta segunda etapa da minha viagem,
eu resolvi navegar pelo Sena, ver o Museu do Louvre, passear pelo Champs-Élysées e subir na Torre Eiffel. Fez uma pausa para explicar. A tal Torre de Ferro. E continuou. Espero que você não se canse com minhas aventuras, porque vou lhe contar tudo o que tenho feito. Quer saber? Quero, disse Elsie, respondendo à pergunta da carta. Franz Kafka continuou lendo. Não sentia mais o medo nem a inquietação do dia anterior. Não experimentava nada que não fosse serenidade e emoção. Ele havia escrito aquelas palavras tomado pelo magnetismo da história, entregue a cada sentimento que experimentava, e agora conseguia lê-las com a mesma devoção. O fundamental numa relação como aquela era a cumplicidade. Elsie e ele eram cúmplices. Lia e lia, marcando cada inflexão, criando mistérios na narração, aproveitando o tom e a fascinação de cada nova experiência. Brígida era muito especial. Gostava não apenas de cultura, como atestava sua visita ao Museu do Louvre, mas também de descobrir a animada vida noturna parisiense. A sapeca tinha ido a nada menos que o Moulin Rouge para ver um espetáculo de dança. E a julgar pelo entusiasmo de sua descrição, se esbaldou. Além disso, seu dia e suas horas pareciam elásticas. Subir na Torre Eiffel, passear pelo Bois de Boulogne, navegar pelo Sena, percorrer as pontes que o atravessavam e fazer compras, tomaram-lhe um tempo mínimo. Também jantou no Maxims, foi à ópera e dormiu no melhor quarto do Hotel George V. Uma maravilha! A descrição da última moda parisiense também aparecia no seu relato. Dora estava a par. O trecho final da carta era, segundo seu critério, outro achado. Ele vai ler. Espero que o senhor carteiro que lhe entrega minhas cartas seja uma pessoa amável e boa, como todos os carteiros de boneca. Notou que Elsie assentia com a cabeça. E espero que você esteja se comportando muito bem, agora que já não estou aí. Que coma tudo direitinho e não aborreça a... Está parecendo minha mãe, suspirou a menina. Franz Kafka mordeu o lábio inferior. Talvez tivesse exagerado um pouco. Com muito amor, sua amiga Brígida resolveu se despedir. A pequena continuou tal e qual, feliz e orgulhosa, mas ainda com aquela ponta de tristeza que às vezes aflorava em seu rosto. Por ela, a carta podia ter 10 páginas. Olhou para a menina que passava na frente deles nesse momento, empurrando um carrinho com uma boneca. Uma mulher com jeito de babá velava por sua segurança. Que sorte poder viajar, murmurou Elsie. Você também vai viajar um dia, se quiser, disse Franz Kafka. O senhor já viajou? Um pouco. Pensou nos hospitais e casas de repouso que visitara nos últimos tempos por causa de sua doença, diagnosticada quase 6 anos antes.
Matlieri, desculpe se a pronúncia aqui não for boa, hein? Spindelmühle, Planar, Müritz, e lhe falaram de sanatórios muito bons. O de Wienerwald, o Kierling, a clínica Hajek. Um pouco, sim. Por causa do seu trabalho de carteiro? Não, antes disso. E o que o senhor fazia? Pensou por alguns segundos. Um carteiro de bonecas não podia trabalhar numa companhia de seguros, o Instituto de Seguros para Acidentes de Trabalho. Um carteiro de bonecas que recebia cartas de uma boneca viajante chamada Brígida devia ter sido, no mínimo, eu era maquinista de trem. É mesmo? Os olhos de Elci viraram 2 luas. É sim, eu dirigia uma extraordinária máquina a vapor, anunciou orgulhoso. Tocava o apito em todos os povoados e cidades, na chegada e na partida. Era emocionante? Até que era. E por que o senhor deixou esse trabalho? Por causa da fumaça. Essa tossezinha que eu tenho vem daquele tempo. E também porque, com o passar dos anos, já estava enjoando. Sempre pelo mesmo caminho, sobre os trilhos. A vida tem muitos caminhos, Elci. Brígida viaja de trem, de navio, de carro, não é? Esse é o espírito da aventura. Pararam de falar um com o outro. Uma menina da mesma idade de Elci, ou poucos meses mais velha, chegou correndo pela direita. Nem sequer reparou nele. Você vem brincar? Elci guardou a carta no bolso do casaco. Preciso ir, disse a seu amigo, o carteiro. Claro, até amanhã. Até amanhã. Brígida tinha todo um mundo pela frente. De noite, na cama, ele logo viu que não ia ser fácil pegar no sono. A culpa não era só da carta escrita ao longo do dia, mas também daquele beijo. Levou a mão ao rosto. Por que os beijos das crianças tinham sabor? Elci havia lhe dado um antes de sair correndo com sua amiga, repetindo o gesto da primeira vez, rápido e afetuoso. Um beijo carinhoso, doce, de afeto sincero. Um beijo conquistado com suor. E quem faz por merecer um beijo? Rolou na cama pela enésima vez. Não está conseguindo dormir? Escutou a voz de Dora a seu lado. Me desculpe, está difícil. Aqui é a ilustração. Me desculpe, está difícil. Quer tomar alguma coisa? Na verdade, não. Um chá? Durma, deixa de bobagem. Não seria você se não mergulhasse de cabeça, querido, murmurou a sonolenta voz de sua companheira. De cabeça. Não seria nada mal um chá ou um calmante. Quando custava dormir, ele se sentia presa de uma aflição maior que a da insônia propriamente dita. As crianças são traidoras, pensou. Surpreendem com o melhor e mais puro de si mesmas. Conseguem dar afeto com uma facilidade que chega a assustar. E num mundo sempre a ponto de naufragar, que se movia no fio do egoísmo, da incerteza e da crueldade humana, todos sabiam que isso
era perigoso. Uma criança tanto podia matar com sua sinceridade, como atravessar com seu desembaraço os espessos muros da consciência. Abriu os olhos e os fixou na escuridão. Ninguém enxergava no escuro, mas ele sim. A escuridão era uma tela, como a dos cinemas. Meses antes, tinha pedido a seu amigo Max Brod que, quando morresse, destruísse toda a sua obra, todas aquelas páginas escritas e nunca publicadas. E só agora se dava conta de que as cartas de Brígida para Elci ficariam a salvo dessas chamas. Que tolice! Que importância tinha isso? Não era ele que escrevia, mas Brígida. A terceira chegava de Viena. Talvez tivesse saído menos vital, menos entusiasmada que a de Paris ou até que a de Londres. Claro que Viena era uma cidade séria e pragmática, nobre e chata. Esquecera alguma coisa? Podia se levantar para dar uma última olhada ou reescrevê-la pela manhã, antes de seu encontro no Parque Stieglitz. A simples ideia de enfrentar de novo o papel em branco o fez desistir. Não, nem pensar. A carta ficaria como estava. A seguinte viria, de Veneza. Isso mesmo, maravilhoso. Uma cidade perfeita para deixar a imaginação voar. Brígida na Praça de São Marcos. Brígida andando de vaporeto. Brígida de gôndola. Fascinante. Ficaria hospedada no lugar mais bonito, o Hotel Daniele. As fotos deviam estar em algum lugar. E no dia seguinte, Moscou. Sem dúvida, um grande contraste. Depois seguiria para a Espanha, a Grécia, a Hungria. Mas só no velho continente? Não. Para que se limitar? Brígida cruzaria o mar. Os mistérios da África, o exotismo asiático, a fascinante América, de norte a sul. Por que estava tão agitado? Acabara de enlouquecer? Sim, completamente. Se alguém soubesse de sua história com Elci, ele nem precisaria morrer de tuberculose. Seria internado diretamente num manicômio. E rolou na cama de novo. Um gemido de Dora. Vou preparar um chá, resmungou ela. Não, desculpe, sinto muito. Sua companheira já caminhava para a cozinha, como uma sonâmbula, envolta em sua sonolência. Oh, pobre Franz Kafka. Bom, terminamos então o segundo capítulo. Amanhã já dou início ao terceiro, que ele chama de Terceira Ilusão. O longo trajeto da boneca viajante. Tá bom? Então até amanhã, tá? Ó, não esquece, tá? Like. Tchau, até amanhã.